Saudações, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez com vocês, podendo levar esses ensinamentos que são ocultados na grande maioria dos seres humanos. O motivo que todos sabemos, normalmente, justamente a maioria não busca, né? É mais fácil se enfiar numa igreja, ou seja lá o que for o dogma, do que buscar dentro de si mesmo o Criador, né? Vamos lá. Chegamos ao 7º selo. Eita, nós, hein? Vamos lá. Antes, um recadinho a fazer a vocês. Conforme eu disse em algumas aulas passadas, em um dado momento seria instruído pelo plano espiritual a parar as videoaulas. E assim está ocorrendo. Mas não é definitivo. Até onde consegui entender, é momentâneo. Ou seja, por um tempo indefinido, mas sei que não é longo, né? As coisas vão acontecendo à nossa volta, né? Que nos dão essas indicações. E como sempre, digo a todos, é preciso estar pronto para entender a maneira como eles falam conosco, ou como o Criador fala conosco. E comigo foi através de um pequeno problema na garganta, que já vem há algum tempo. Eu já havia entendido, mas, como coisas da mente humana, fui teimoso, né? Agora sou obrigado a parar. Essa parada, como eu disse, é provisória, até que os sintomas sejam extinguidos. Agradeço se ficarem no aguardo. De qualquer forma, creio que o interesse maior é da parte de vocês, concordam? Bom, mensagem passada. Vamos à aula. Chegamos ao 7º dia, não é? Dito como o dia em que o Criador descansou. Se entender literalmente, isso vira até uma piada. É só analisar conscientemente, indagando. O Criador descansou? Presta atenção nas entrelinhas. Ou será que ele é tão folgado e fica cansado em estar realizando as obras? Comparando como se ele fosse humano? Claro que não, inocente. Como na sequência da abertura dos selos, essa é mais uma metáfora, um símbolo para aquele que acorda, para aquele que adquire a consciência crística, ou tenha a manifestação real do Cristo em si. Aliás, muitas são as simbologias utilizadas para se referirem ao 7º dia, como, por exemplo, os 7 dias da criação, que é essa aula que eu venho dando. As 7 igrejas, os 7 anjos, o menorá das 7 chamas, né, utilizado pelos hebreus, as 7 cores do arco-íris, os 7 chakras, as 7 notas musicais, formando a harmonia universal, os 7 dias da semana, 7 anos da construção do muro de Jericó, onde tocaram as 7 trombetas. Disse também que na cruz existem os 4 lados e 3 cravos no topo. Né? Vou explicar. Os 4 lados, já expliquei para vocês, é a cruz, onde o humano está, o corpo humano, certo? As forças da natureza que regem a matéria. E os 3 cravos são problemas mentais, ou seja, hipófise, epífise e tálamo.
né? Quando eles estão funcionando perfeitamente, tudo é funcional, ok? Isso. Cristo alimentou com 7 pães. Isso é história. Em 7 cestos, 7 raios de sol de Buda, os 7 dias de cada fase lunar, né? Os 7 como todos os temas e símbolos relativos à espiritualidade. Tem algumas confirmações da própria natureza, assim como também outros números, como parte da criação. Claro que existem muitas referências, que, ao meu ver, de fato, são apenas mais criação da própria mente do homem, não significando exatamente o que procuram utilizar como sinônimo. Não vou ficar aqui enchendo linguiça, explicando sobre a gama de simbologias utilizadas para o número 7. Mas na descrição do vídeo vou deixar um link onde poderão ler mais a esse respeito, ou vocês busquem mais no Google ou no YouTube, ok? E quando o Cordeiro abriu o 7º selo, aí já é o texto da Bíblia. Houve silêncio, do Apocalipse, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Meia hora é o número 3 da encarnação física, ou seja, 30 minutos. O 3 e o 0. Então viu os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. E lhes foram dadas 7 trombetas. Esclarecendo mais uma vez que o texto é fantasioso, apenas uma história para elucidar o que ele via, né? Ele, João, via durante o processo de oração, ou o momento de êxtase que ele talvez estivesse vivendo. E veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que se acha diante do trono. Aqui, eu pergunto a vocês, para que o tal personagem João, ou quem traduziu os textos antigos, escreveu toda essa desnecessária verborragia? Será que foi escrito propositadamente desta forma, né, para confundir as mentes até hoje? Para que toda essa fantasia? Como é a Bíblia, que eu sempre falo para vocês, né? É um livro que, na verdade, foi criado por Walt Disney, é o rei da fantasia, né? É o Lúcifer disfarçado. Vamos lá. E da mão do anjo subiu a presença de um Deus, a fumaça do incenso com as orações dos santos. Creio que, de certa maneira, tudo foi escrito dessa forma, pois não sabiam escrever ou descrever essa fantasiosa visão, né? Ou um contato extraterrestre, por que não? E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Podemos notar aqui a incoerência na escrita. Ou seja, se o personagem, Deus, descansou ao 7º dia, por que aconteceu toda essa maluquice? Que, no meu entendimento, deveria ter ocorrido no 6º selo. Então, os 7 anjos, que tinham os 7 trombetas, prepararam-se para tocar. Percebam mais uma vez que toda essa rebuscada escrita não é necessária. Ou não seria necessária apenas para mostrar ou dizer ao buscador que chegou ao 7º dia, o dia em que alguém ou uma alma encarnada acordou, tornando-se liberta da prisão carnal, mesmo ainda estando nela, significando que quando desencarnar, não fará mais parte definitivamente do plano físico. Tendo a confirmação do crístico e a atuação do mesmo no ser,
confirmando que ele é o único no resgate da alma quando volta à consciência espiritual. O Cristo Manifesto é o único a libertar você, alma, do cativeiro humano. Tenham em consciência que mesmo tendo aberto o 7º selo, enquanto você estiver aqui, até o momento de ser resgatado ao plano dimensional de luz, não facilite, esteja alerta, pois caso abram uma porta que não seja de luz, as trevas prevalecerão, ou seja, o mental volta a predominar, significando que ainda não está pronto. Aqui cabe a história de que dentro de você existem 2 cães. Um é branco, cheio de luz, e o outro é negro, plena escuridão. A atuação de um ou de outro em sua encarnação vai depender de qual você sustenta. Não existem outras opções. Ou você é da luz, ou do contrário é das trevas. Não existe meio termo. Como diz, você não está meio grávida. Entendeu? Por isso que a sua atitude indica qual cão você está alimentando. As provas de que caminho você está seguindo se apresentam constantemente. O incensário, ou incensário, é justamente uma metáfora para indicar a quem você está oferecendo o incenso. É o mesmo que a emanação emitida por suas atitudes ao Criador ou às sombras, que é o mental. Vamos deixar claro mais uma vez. Orar não é rezar. Rezar é repetir ladainhas sem nenhum efeito. Orar é você fechar seus olhos carnais e sua mente para falar com o Cristo. Fale do jeito que quiser. O que importa é o que suas palavras carregam, o mesmo que o dízimo, que é a oferta. Você acredita que ficar repetindo a mesma reza o tempo todo terá algum resultado benéfico? Claro que não. O Criador não é surdo. Portanto, não é preciso gritar. Ele também não é desatento. Portanto, não precisa ficar repetindo a mesma ladainha. Ele não é sádico. Portanto, não quer sacrifícios tolos. Não é materialista, muito menos materialista. Portanto, nenhum exemplo de coisas materiais o interessa. Muito pelo contrário, tudo que for de moldes materiais não tem parte com ele. Entenderam? Talvez você pergunte, então por que ele criou um mundo material? 2 podem ser as respostas. Primeira, nada sabemos. E a outra, como provar que foi ele que criou? Ele é a luz, toda a luz. Portanto, não precisa de nenhuma luminosidade terrena, muito menos velas. Enfim, todos os demais tipos de cegueira e comércio existente em nome de um falso Deus, representado como se fosse o Criador. Creio que conheçam muitos exemplos no meio religioso e esotérico. Saiba que depois de toda essa revelação, vem a melhor. Pois é possível, sim, você sentir a presença do Cristo Manifesto, mesmo estando encarnado. Como já lhes fora dito, entre no escuro do seu quarto e fale com ele. Você ainda não o conhece, pois ele não é aquela imagem tão divulgada pelo comércio. Chame-o de amigo, de irmão, não de pai,
pois somos um com ele. Se ele sentir que sua emanação é verdadeira, coisas acontecerão como resposta dele para com você, comprovando que ele está vivo em sua jornada. Poderia eu ficar aqui descrevendo tudo o que irão sentir, caso seu contato seja verdadeiro, mas não vou fazê-lo, devido vocês poderem pensar com a mente e não com a consciência que estou lhes influenciando psicologicamente. Como de fato isso pode acontecer. Portanto, é melhor que eu não diga nada. Assim, tudo que sentirão será a mostra da verdade. Espero do fundo da alma que consigam sentir a presença do Criador, que nunca nos abandonou. Muito pelo contrário. Espero que esse trabalho que faço lhe traga todo o sentimento e benefício da presença viva dele. Pois desde minha infância, ele sempre se mostrou no caminho, me protegendo nas passagens mais difíceis. Meu benefício é poder dividir com vocês esse tesouro que eu não represente nada, mas o que lhes dou seja a manifestação do Criador em você e que isso represente muito em vosso caminho para a ascensão. Chegaram ao 7º dia da criação. Metaforicamente, significa que é a hora de descansarem. A obra está feita. Mas tenham em mente sempre que mesmo na luz, vocês sofrerão as afrontas da matéria, de tudo que está à sua volta. Por isso é necessário que a sua consciência esteja de fato aberta, manifesta, né? Para que você passe por essas afrontas sem medo, pois Ele está contigo, está conosco. Ok? Santificado na terra não significa que você não será afrontado, pois a sua santificação terá resultado só após o seu desencarne. Quando chegar o momento de você partir. Ok? Fraternalmente, despeço-me, desejando que ele cresça em vós, que a paz, a luz e as virtudes do Criador sejam o galardão em vossas consciências. Assim seja. Até breve, meus queridos. Aguardo vocês.